Olá, muito boa noite, companheiros que acompanham aqui a Causa Operária TV. Estamos no ar com mais um resumo do dia, né? E não é engano, vocês estão mesmo no resumo do dia, só que hoje não estamos com o nosso titular absoluto aqui, o companheiro Antônio Carlos, né? Esteve agora no final da tarde num compromisso que nós vamos comentar aqui, então ele não pode estar aí apresentando o resumo do dia hoje, e nós estamos numa dupla aqui, uma dupla nova, né? E para apresentar aqui o resumo do dia hoje. Então, desde já damos as boas-vindas a todo mundo, convidamos vocês para compartilhar aqui o nosso programa, compartilhar o link no YouTube, né? Já dá uma curtida aí, enfim, compartilha com os grupos e não precisa assistir o Jornal Nacional, porque o resumo do dia, obviamente, é muito melhor, né? Então, companheiros, vamos, dito isso, vamos dando início à nossa pauta, que é uma pauta extensa, e aí a gente vai comentando. Mas antes eu quero aqui chamar, antes de iniciar a pauta, quero chamar aqui o companheiro Davi, né, do pessoal lá do Rio de Janeiro, para fazer essa saudação aí também. E aí, Davi, tudo beleza? Olá, companheiros, tudo bom? Boa noite a todos. Agradeço aí a oportunidade. É uma satisfação enorme participar desse programa com o companheiro Paulo Amaro. Nós hoje temos muitas coisas a falar aí. Passo a bola para o companheiro Paulo, para ele falar um pouquinho. Se está frio, está muito frio aí, meu camarada? Aqui no Rio está 18 graus, hein? Pô, tá frio pro Rio de Janeiro, então aí, Davi. Pô, 18 graus no Rio de Janeiro. Não, aqui, não sei, não vi agora aqui, mas eu acho que deve estar uns 12, 13, né? Não é frio nem calor aqui, né? Mas aqui é normal. Em Caxias do Sul, assim, aqui no Rio Grande do Sul e particularmente na Serra, só começa a esquentar mesmo em dezembro, assim, até dezembro faz frio e tal, faz uns friozinhos assim. Mas, pô, 18 graus no Rio de Janeiro, o pessoal nem sai na rua, né? Você sabe que aqui no Rio, menos de 24 graus, o pessoal já sai todo agasalhado, cachecol, touca, É, casaco. Então, assim, 18 graus, o pessoal tá batendo queixo dentro de casa, de meia, pijama. né? É frio, pô, aí é frio. Bom, mas isso aí, Davi, vamos. Nós estamos. Somos nós dois hoje, né? Então a gente vai. Tem também mais tempo para comentar, enfim, as notícias e a gente vai dando início aqui à nossa pauta aqui, Davi e companheiros. Falando aqui do preço do gás de cozinha, né? Bom, isso já não é exatamente uma notícia nova, porque o gás de cozinha tem subido aí vertiginosamente nos últimos meses, né? Agora o preço do gás médio do gás de cozinha ultrapassou os R$ 100, né? Em alguns lugares, por exemplo, como Mato Grosso, o botijão já foi encontrado vendido a R$ 135, né? Então, ou seja, é uma loucura, né? É um item, né, básico do povo brasileiro, ou seja, o gás de cozinha é necessário para você fazer a comida, né? E ele está aí custando mais de R$ 100, ou seja, já é 10% do salário mínimo, né, companheiro Davi? Então, é uma situação que vem se tornando a cada dia mais insustentável para o povo brasileiro, né, para a classe trabalhadora, para os mais pobres. Fruto aí, a situação fruto, obviamente, do golpe de Estado de 2016 e de o desenrolar desse golpe, né, da agenda econômica do golpe, enfim, e nós chegamos aí a esse item básico, né, para todo mundo, para todos os trabalhadores brasileiros, que é o gás de cozinha, custando 10% do salário mínimo aí, Davi. O que você tem a dizer aí sobre essa questão aí? Exatamente, companheiro. Isso é um resultado do golpe de Estado de 2016, né? Essa é a consequência da cartilha neoliberal que os golpistas estão implementando aí, goela abaixo da população. E esse aumento aí no valor do preço, né, do gás de cozinha tem levado aí a outros problemas, né? Eu li matérias recentemente que diziam que há um aumento muito grande
no número de queimaduras, de entradas de emergência no hospital por queimaduras, porque as pessoas tentam substituir o gás e fazem tudo, né? Porque tem que fazer comida, como você colocou, é um elemento básico aí da população, principalmente a população mais pobre, esse gás de botijão. Então, a população, para substituir gás, ela faz de tudo, né? Então, tem muitos, usa álcool, usa outros tipos de combustíveis aí para tentar fazer uma comida. Inclusive, para fazer comida hoje em dia tá difícil, né, companheiro? Nós vimos aí recentemente, acho que ontem saiu em vários jornais aí, população catando lixo aí, num bairro nobre. Eu não lembro qual foi a cidade, mas você vê que a situação está cada vez pior para a população brasileira, né? E outra questão aqui, outra alternativa, né, Davi? Não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, acho que deve ser menos comum. Mas aqui no Sul e em outras regiões do Brasil é muito comum também tem sido muito comum a substituição do fogão a gás pelo fogão a lenha, né? Eu, por exemplo, sou professor aí de escola pública e eu tenho muitos alunos aí já me falando que na casa deles é o fogão a lenha agora, né? O fogão a gás virou quase que um item de luxo, né, para a população pobre. Porque é isso que a gente vem falando. Para uma população que, inclusive, não tem renda, muitos não têm renda fixa, como é que você vai comprar um botijão de gás? E não é só um, né? Porque numa família aí de 4 ou 5 pessoas, um botijão de gás não é o suficiente para o mês, né? Você tem que comprar dois, às vezes. Depende da quantidade de vezes que você cozinha, né? Sei lá, 3 vezes por dia, o café, almoço, janta, essas coisas assim. Muitas vezes um botijão de gás não chega, então às vezes a família tem que comprar dois, né? Então é realmente complicadíssimo essa política aí de preços dos combustíveis e do gás, enfim, nós já vamos falar um pouco também dos combustíveis mais adiante, né? Mas aqui tá, a produção colocou na tela, né? O gás aumentou quase 30% em um ano, né? E o que nós vemos, só para finalizar aqui da minha parte, pelo menos, é que a imprensa golpista, a imprensa tradicional, eles não atacam essa questão. Na verdade, eles fazem matérias assim. Veja como. Acho que ontem eu vi ainda, né? Ontem, ontem, não lembro. Veja como aproveitar melhor o seu gás. Olha só, né? Você agora, sei lá, o que faz para aproveitar melhor o gás aí, Davi? O que faz aí, cara? Eu não cheguei a ler essa matéria aí. Eu acho que é o único momento onde a imprensa golpista ela tenta mostrar que a população brasileira sabe fazer alguma coisa, né? Porque eles sempre atacam a população, mas nesses momentos ela sempre fala, não, olha só, a população se virando, população, como o brasileiro é criativo, o brasileiro está sem gás, aí acende lá um, um pedaço, uma garrafa de álcool lá, coloca, se queima, e olha só como é que o brasileiro é criativo. Então, assim, nesses momentos, a imprensa golpista, aí, essa imprensa que está aí para favorecer aí as empresas imperialistas, inclusive esse aumento no gás, é como nós vamos colocar mais para frente, o aumento no preço dos combustíveis, está diretamente ligado com a política golpista, né? Eles querem aí aumentar isso tudo, aumentar o preço dos combustíveis, do gás, para privatizar tudo e entregar isso aí aos grandes monopólios imperialistas. Mas a imprensa ela sempre coloca, né, que o brasileiro vai ter que se adaptar, né? É sempre isso, né? Que nem no período da reforma da Previdência, aí, que o brasileiro teria que se adaptar às novas normas. Né? Sempre assim. O brasileiro ele tem que se adaptar a tudo. Se der lixo, como estão dando agora, o brasileiro tem que comer lixo e não pode reclamar. Né? Esse é o papel da imprensa golpista. Daqui um pouco vai sair uma matéria como aproveitar o lixo, né? Sei lá quais itens do lixo você pode recuperar para sua alimentação. Vai sair alguma coisa assim, né? Inclusive o PSDB é craque nisso, né? Eu me lembro que o Dória ele deu ração lá, comida estragada para as crianças, né? Sim. Então, inclusive, Paulo, saiu hoje aí em vários jornais aí que a Globo vai, não, até saindo um pouco do assunto aqui, mas a Globo, falando da imprensa golpista, vai passar aí, vai televisionar o debate as prévias do PSDB, né? A Globo meio que levantou realmente a bandeira da terceira via do PSDB, né? Eles querem colocar o PSDB de volta aí, de qualquer maneira. Essa é a agenda deles, né? Bom, antes de passar para a segunda pauta, eu já quero agradecendo os companheiros que estão aqui no chat, tá? Já mandando super chat aqui.
Jesus era humano, né? A Cecília Maria, enfim, os companheiros mandando superchat, podem mandar superchat com pergunta também, e a gente vai atendendo, mais adiante a gente lê os comentários dos demais companheiros e companheiras aqui no chat, e vamos tocando em frente a nossa pauta aqui. Bom, só saindo um pouco dessa pauta aqui dos combustíveis, depois nós vamos retornar a ela aqui, mas nós tivemos hoje duas ações aí, dois acontecimentos relativos à greve dos servidores municipais e estaduais de São Paulo, né? Nós tivemos um ato assembleia aqui dos servidores da capital, né, de São Paulo capital ali, e que mantendo, né, a assembleia que mantém a greve contra a reforma da Previdência aí, o Sampaprev 2, né, em São Paulo. Então, nós tivemos esse ato aqui, tem algumas imagens, né, os servidores mantendo a greve, e os companheiros aqui mantendo a greve. Depois nós vamos, inclusive, chamar, vai ter um videozinho aí, que a produção vai colocar no ar. Então, tivemos esse ato aqui para a manutenção da greve aí, companheiro Davi, ou quando a produção, não sei se o Davi fala primeiro ou a produção coloca primeiro o vídeo. O que a gente... Vamos fazer o seguinte, Davi, a produção vai colocar o vídeo aqui, e depois na volta do vídeo você já comenta aí, a gente já sai comentando esse assunto. Pessoal, que é o Augusto da Corrente Educadores e Luta do PCO. Estamos aqui hoje em frente à Prefeitura de São Paulo, participando e mobilizando na greve dos professores do município de São Paulo, que estão em greve, assim como os professores do estado de São Paulo e os demais servidores da Prefeitura e do Estado, contra os ataques do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, contra os ataques do governador João Dória, do PSDB, que estão destruindo os direitos dos trabalhadores e dos servidores. A política desses partidos, que são os partidos da terceira via, é a política da fila do osso, assim como o Bolsonaro. Eles estão juntos no ataque ao serviço público, porque querem atingir não só a população, que já está sendo duramente atacada, como os servidores públicos. Nós estamos em greve, foi aprovada a greve por tempo indeterminado e vamos continuar mobilizando nas ruas até derrotar essas políticas neoliberais que têm como objetivo jogar a população para a fome. Vamos às ruas, vamos para a luta e até a vitória. É isso aí. Bom, nós tivemos então, companheiros, aqui os dois vídeos, né? Um de São Paulo, companheiro falando, e depois um de Brasília, né? Ambos contra as reformas administrativas, né? Em São Paulo, contra já a reforma que vem sendo anunciada pelo governo, né? Assim como no Rio Grande do Sul também, os governos do PSDB, eles se adiantam, né? Ou seja, eles não esperam a PEC do Bolsonaro, a PEC não é do Bolsonaro, na verdade, a PEC é da direita mesmo, né? 32. Eles já vão fazendo a reforma administrativa nos estados e municípios que eles governam, né, Davi? Exatamente. E, Paulo, é importante destacar que essa manifestação contou aí com 25 mil servidores, né? Debaixo de chuva, a Assembleia ocorreu debaixo de chuva, o que mostrou aí uma tendência muito grande à mobilização dos trabalhadores contra esse governo golpista, né? Esse governo aí, no caso, em São Paulo, a manifestação foi em frente à Câmara Municipal contra o prefeito aí do MDB, se não me engano, né? O Nunes, que substituiu isso, Ricardo Nunes. E, inclusive, esse sujeito aí do MDB, que faz parte do bloco golpista aí, inclusive a esquerda costuma chamar de centrão, a esquerda pequena burguesa, nada mais está fazendo do que dar sequência aí à política do PSDB, né? Lembrando que anteriormente quem era o prefeito de São Paulo aí era o Bruno Covas.
do PSDB. Então, como o Paulo colocou, o PSDB já vai se adiantando aí nos planos do Bolsonaro e vai implementando essas medidas aí de arroz salarial e de ataques à classe trabalhadora. E o que nós batemos na tecla o tempo inteiro é que nós temos que mobilizar os trabalhadores, unificar as diferentes categorias e fazer um grande ato, né, ampliar o bloco vermelho e não deixar que a direita se infiltre nos atos, né. É importante lembrar que partidos como o PDT, o PSB, o PV, esses partidos, eles aprovam essas PECs, essas medidas, então esses partidos não devem participar dos atos pelo Fora Bolsonaro, porque seria uma grande sabotagem, aí, uma infiltração da direita, o que vai, na verdade, resultar num desastre aí do movimento pelo Fora Bolsonaro. Passa a bola aí para o companheiro Paulo, para ele falar um pouco lá do ato também de Brasília. Não, e só complementando aqui, tanto é que esses partidos que tu citou ali, companheiro Davi, eles não participaram, eles sabotaram completamente o ato do dia 18 de agosto, se eu não me engano, que era um ato unificado contra a reforma administrativa, né? Então, naquele ato, não teve ninguém do PSDB querendo participar, não teve ninguém do PDT querendo participar, nem do MBL, né? Pelo contrário, na verdade, eles quiseram cancelar os atos, né? E, inclusive, alguns partidos da esquerda, como o PCdoB, também sabotaram completamente o ato no dia 18 de agosto, que era o ato unificado, né? Que era uma paralisação, na verdade, nacional contra a reforma administrativa, né, que tramita aí no Congresso, né? Então, os atos, eles vão surgindo, vão pipocando em diversos lugares, né? Nós tivemos aqui em São Paulo, tivemos aqui também em Brasília, com o vídeo aqui, né? E eles vão acontecendo, mesmo que não tenha havido até o momento uma ação mais efetiva das direções, principalmente da CUT, né, de uma mobilização mais geral, né, nacional contra a reforma administrativa, mas em algumas cidades, em alguns lugares, esses atos já vão acontecendo, como no caso de São Paulo e Brasília. No dia 18 também foi grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Então inclusive em Caxias do Sul aqui, a prefeitura do PSDB, o prefeito já anunciou também que vai colocar em votação a reforma administrativa, independente da aprovação ou não da PEC 32 do Bolsonaro, né? Quer dizer, do Bolsonaro não, reforçamos, a PEC 32 que tramita aí em âmbito nacional, mas que não é uma PEC exatamente do Bolsonaro, mas dos setores ligados ao PSDB aí, né, que controlam a agenda econômica do governo. Bom, além disso, companheiro Davi e companheiros, tem também os professores da POSP fizeram uma assembleia contra a PLC 26 do Dória. E aí nós temos também um videozinho que a produção vai colocar no ar aqui, desta assembleia, um vídeo, inclusive, se não me engano, do companheiro Antônio Carlos. Tem vídeo, produção, ou são só imagens? Tá, já tá no gatilho o vídeo aí? Beleza, então vamos tocar a ficha no vídeo aí. Pela política de acreditar que nós vamos mudar voto de deputado. Teve um golpe de Estado no Brasil, onde o pessoal acreditava que ia mudar o voto dos deputados lá em Brasília para não votar o golpe e ferrar com a vida do Brasil. Aqui mesmo, há poucos anos, nós fomos derrotados na questão da reforma da Previdência. Esse caminho está mostrando que é um erro, que a gente fica acreditando, mendigando que deputado vai mudar o voto, serve para apenas valorizar o preço que eles cobram para votar junto com o governo. A essa altura, deputado que estava pedindo 10 milhões e um cargo para o Dória, agora está pedindo 20, 30 milhões, 2, 3 cargos. É isso. Aqui não tem convencimento ideológico. Aqui tem baixaria contra o povo trabalhador. Por isso, companheiros, eu queria chamar a atenção. Nesse momento, está acontecendo uma mobilização importante. Ontem, teve centenas de funcionários de escola lá na República. Hoje, eu estava lá
na prefeitura, milhares de professores municipais e servidores nas ruas. Por que a gente não unifica a luta? Por que a gente vai ficar semana após semana vindo aqui correr atrás de deputado, sendo que essa política já mostrou que não dá resultado? Não se trata, companheiros, a gente valoriza o trabalho dos deputados que estão do nosso lado. Já vou terminar. Finalmente, eles não fazem mais do que a obrigação deles, porque eles foram eleitos para defender a gente, né? Estão lá para... Quem não vota ao nosso lado está traindo a gente. Quem defende o nosso interesse está fazendo a obrigação. Nesse sentido, companheiros, eu queria fazer uma proposta. Nós temos que chamar imediatamente, o quanto antes, um ato unificado com os servidores da escola. E ao invés de vir aqui atrás dos porcos, nós temos que ir lá no dono da porcada. Vamos lá na Secretaria da Educação. Vamos lá diretamente com o Rocieli. Vamos chamar os companheiros, porque aqui vem o companheiro da FUS. Mas nós queremos é os funcionários das escolas. Nós não queremos ato. Vou terminar só com dirigente sindical. Nós queremos ato com caravanas. Cadê o pessoal das subsedes? Aqui tem companheiros de Marília, tem companheiros de Ourinhos, de Campinas, mas a gente vê que o pessoal da capital não está mobilizando como deveria. Mobilizar já! Trazer ônibus fora da subsede, ato na capital, enfrentar diretamente o governo nas ruas. Gente, olha, muito bem! nós vamos continuar, vou pedir para os oradores, até que quando Tá aí a fala do companheiro Toninho, né, companheiro Antônio Carlos, que é sempre uma fala, né, muito mobilizadora, né, uma fala que mobiliza, que levanta a galera, né, que anima, diferente da fala de alguns burocratas aí que o cara tá num ato, tá numa assembleia, tem falas ali que o cara tem vontade de virar as costas e vir embora, né? Mas o Toninho é sempre uma fala muito marcante. E ele pontuando aqui, companheiros, e aí já vou passar pro Davi, né? Mas pontuando uma coisa que nós temos falado há muito tempo. A CUT, ela veio com ela vem com essa história aí de mande e-mail, mande mensagem para o seu deputado, né, para que ele não aprove a reforma, enfim. Aí eles têm uma outra campanha que eles lançaram, o Antônio Carlos falou aí em cima do caminhão, que é a campanha assim, se votar a favor da PEC 32, deputado que vota a favor não volta, ou seja, não seria então reeleito, o que na verdade não é verdade isso, né? Porque como o companheiro Antônio Carlos comentou ali, na verdade os deputados estão ganhando aí, estão barganhando rios de dinheiro para suas campanhas, para emendas parlamentares, para compra de voto, para campanha, né, etc, etc. Então, o deputado que votar a favor da reforma administrativa, ele vai estar basicamente com a reeleição garantida, porque o dinheiro que ele vai ter no bolso é uma coisa extraordinária, né? Então, como pontuou o Toninho, é preciso abandonar essa luta de faz de conta aí, de mandar e-mail, mandar mensagem para o seu deputado, e começar uma luta efetiva de mobilização contra a reforma administrativa. Davi, o que você comenta aí? Acho que a fala do Toninho, ela é sempre muito completa, né? O Toninho, ele expõe aí, na verdade, as demandas de todos os trabalhadores, né? Então, eu acho que o Toninho sempre fala, como você disse, tem uma fala sempre muito mobilizadora, e a verdade é o seguinte, né? Nós temos que unificar os trabalhadores e romper aí com essa burocracia aí da CUT, de outros sindicatos, e sair às ruas, montar um grande bloco aí contra esse regime golpista. Mas antes, companheiro, vou só agradecer aqui, aproveitando a ocasião, agradecer o superchat da Cecília Maria, muito obrigado, companheira, a Ângelo, agradecer ao companheiro aí Marlon Silva também,
companheiro R. Locatelli Digital está sempre com a gente. Um grande abraço aí pro companheiro. Luan Monteiro. Lino Alves. Stefania Robustelli. André Domingos. Rudy Pride. Night and Fight. Ângela Dias. Melodia Beatriz. Samuel Salimem. Bom, Fábio Silva. Um abraço a todos aí, agradecer a participação de todos. E se puderem, curtam, compartilhem, se inscrevam na Causa Operária TV e, obviamente, se puderem, tira a mão do bolso, coloca aí façam um superchat aí, ou então tornem-se membros aí da Causa Operária TV para a gente expandir, para a gente ampliar essa imprensa operária, independente e revolucionária, para que a gente possa atingir o maior número possível de trabalhadores e a gente mobilize, né, o povo de fato. Mas como eu estava falando, esses atos demonstram aí que o que falta é uma unificação, né, uma ruptura com a burocracia e com as direções aí que estão tentando sabotar o movimento de luta, né, para concretizar aí uma frente ampla com a direita golpista, né. O companheiro Paulo destacou muito bem aí que esses planos aí, esses ataques aí, tanto em São Paulo quanto em Brasília, eles nada mais são do que boa parte aí da cartilha neoliberal que o PSDB, o DEM, o MDB e inclusive o Bolsonaro, né, que é a bola da vez aí na presidência, estão tentando passar aí contra os trabalhadores. Então, não há alternativa a não ser sair às ruas aí numa grande manifestação e colocar abaixo esse regime golpista, né? Nós já vemos pontuando aí corriqueiramente que não há como acreditar nas instituições, né? Não adianta ficar mandando carta para deputado, ir a tribunal, não sei o quê, não adianta. Só a burguesia ela treme aí quando vê a população nas ruas aí, mobilizada, os trabalhadores fazendo greve. Então, esse é o caminho. Ainda mais, né, companheiro Davi, que o Congresso Nacional é uma verdadeira zona do meretrício, né? Então, ou seja, ali quem paga mais leva, não tem história. Então não adianta ficar, como tu falou aí, não adianta ficar com essa história de mandar cartinha, porque isso aí só vai servir para iludir e desmobilizar todas as categorias de servidores públicos, né, na luta contra a reforma administrativa, né? Bom, o companheiro Davi já agradeceu aí os chats, enfim, conforme mais adiante a gente vai citando os próximos aí. Vamos seguir na nossa pauta aqui, Davi, que é o seguinte: o Bolsonaro, no dia de hoje, ele lá na frente lá dos apoiadores, ali na frente do Palácio da Alvorada, ele se colocou assim como se fosse um incompreendido, né? Se colocou como uma vítima, né? Como dizendo assim, que sou responsável por tudo, né? Pela questão aqui da inflação, enfim, e ele disse, inclusive, deu um recado, disse que a inflação vai continuar aumentando, né? Ele citou, por exemplo, aqui a questão do combustível, energia elétrica, alimentação. Ele citou aí que são itens que vão seguir aumentando, né? Que é aquilo que a gente vem comentando também já há um bom tempo, ou seja, a situação, e voltando aqui àquele assunto, o primeiro assunto do nosso resumo do dia hoje, questão do aumento do gás, né? Então nós temos aí outros itens, como por exemplo, o aumento da gasolina, né, que subiu mais 3,3% essa semana, né, chegando a custar aí R$ 7,50 ao litro, né? Então, a gasolina e o gás aumentando, além dos itens de alimentação, enfim, aí. E o Bolsonaro vai lá para frente do Palácio da Alvorada e se diz incompreendido. Não sabe, né, por que estão colocando a culpa dele, enfim, né? A culpa nele, segundo ele não é o culpado de nada, né? Sabe-se lá quem seria o culpado por tudo isso, né, companheiro Davi? Né? Deve ser o povo, né? O povo deve estar querendo muita coisa, deve estar querendo uma vida melhor e não deve ter essa vida que o povo quer, né? O engraçado, né, é porque o Bolsonaro, se a gente colocar aqui, fizer uma brincadeira aqui com
com a fala do Bolsonaro, ele fala o seguinte, né? Os problemas existem, o que é duro é a incompreensão. A política do fica em casa abalou o mundo todo e o Brasil não está fora desse contexto. O tempo todo sou responsável por tudo. Se é assim, acha um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidata. Quando ele fala sobre essa política do fica em casa abalou, isso é verdade, porque se a esquerda tivesse saído das ruas antes, tivesse se mobilizado aí para derrubar esse governo, a gente não estaria nessa situação que a gente está agora, né, Paulo? Porque a gente tem alertado o tempo todo, ó, tem que sair às ruas, os sindicatos têm que abrir, o que nós vimos aí no início da pandemia, inclusive até hoje, né, tem isso, né? Sindicatos fechados, a esquerda aí, inclusive, sabotando aí as mobilizações de rua, inclusive querem cancelar aí o ato do dia 15 de novembro. Então, nesse ponto, obviamente o Bolsonaro não quis dizer isso, mas nesse ponto aí, se a gente for colocar para a esquerda pequeno-burguesa, na verdade, a esquerda pequeno-burguesa colaborou aí ficando em casa para que a gente sofresse mais um pouco, né? Inclusive, a gasolina, em alguns locais, já está chegando a 7,50, né, Paulo? Como é que está a gasolina aí no Rio Grande do Sul? Aqui é um lugar caro. Eu acho que deve estar em torno dos R$7 já, né? A gasolina. Em alguns tem o preço da gasolina comum, que deve estar mais ou menos 6,60 por aí, né? E tem algumas gasolinas aí que estão mais caras, né? Aditivada, aí chega a R$7, né? Então, mas é interessante esse aspecto que você levanta aí, Davi, da política do fique em casa, porque claramente o Bolsonaro, a gente não pode subestimar, né, essa estratégia de comunicação dele, porque ele está jogando, quando ele fala isso, ele está jogando aí para um setor de apoiadores dele, né, que ainda se mantém apoiadores do Bolsonaro, que é o setor dos pequenos empresários, médios empresários, enfim, que sofreram com essa política do fique em casa, né, dessa falta, na verdade, a falta de combate à pandemia, porque o fique em casa, a gente alertou, né, o fique em casa não era um combate à pandemia, ele nunca foi um combate à pandemia, né, nunca combateu a pandemia efetivamente. O fique em casa foi uma política adotada aí para acalmar o coração de alguns setores da classe média, mas não resolveu problema nenhum. A gente viu que enquanto não houve, né, uma política de vacinação, e aqui, por mais que, inclusive, em alguns lugares, como algumas vacinas, por exemplo, elas não tenham apresentado uma eficácia como prometiam, né, no caso da Coronavac, né, mas ainda assim, a única política que demonstrou, né, alguma eficácia no combate à pandemia foi a política da vacinação. E a esquerda poderia, né, os sindicatos, os partidos de esquerda poderiam ter imposto, né, uma política de vacinação muito mais cedo do que ela ocorreu no Brasil, se elas tivessem, né, adotado uma política de mobilização e de exigência, né, de que o governo federal comprasse a vacina, adquirisse vacina para toda a população, né? No entanto, se insistiu durante muito tempo somente com a questão do fique em casa. Enquanto enquanto esses sindicatos, né, mais burocratizados apelavam para o fique em casa, o governo foi passando a patrola numa série de pontos da sua agenda econômica, enfim, né, destruindo aí com a economia nacional, e a gente não, mas os sindicatos, enfim, as centrais sindicais, com a política do fique em casa. Mas o Bolsonaro, ele joga, né, ele joga para esse público, né, Davi? Não sei qual a tua avaliação aí, Exatamente, companheiro, assina embaixo. O Bolsonaro, ele joga aí para a galera, e a esquerda também, a boa parte da esquerda, né, não apresenta um plano aí concreto de reivindicações, né, não apresenta uma política que dirige aí a população contra toda essa mentira, toda essa farsa política aí que foi a política do fique em casa, né, e a falta de política pública no combate à pandemia, né. A esquerda deveria ter apresentado aí um programa de reivindicações, aí, um programa de combate, de luta
contra a pandemia, mas isso aí, infelizmente, não houve, então o Bolsonaro ele acaba aproveitando aí essa brecha e mobiliza aí esses setores que ainda se mantêm com ele. Exatamente, e a esquerda, ela se afasta muito desses setores, né, do pequeno empresariado, porque ela não teve nenhum plano, um plano de reivindicações e de luta, né, para atendimento das demandas, né? Então, ficou muito complicado, e jogando cada vez mais esses setores no colo do bolsonarismo, né? E aí, não só o preço, né, Davi? Aqui tem uma matéria que saiu hoje, né, no site do próprio PT, de que, além da questão do aumento dos reajustes constantes da gasolina, do diesel, enfim, dos combustíveis em geral, há agora um risco de desabastecimento, né, nos combustíveis aqui, né. Segundo aqui a Petrobras, houve uma demanda atípica aqui de encomendas para fornecimento de combustíveis em novembro, ficou muito acima dos meses anteriores, né? Então, assim, a Petrobras, além de implementar uma política completamente desastrosa, na verdade, e criminosa, não é desastrosa porque, se a gente trabalhar com a ideia de desastrosa, parece que houve uma intenção e o resultado não foi de acordo com o que a intenção era, né? Mas, na verdade, a política de preço da Petrobras, ela tem uma intenção clara, que é isso que a gente estava comentando antes, de preparar o clima aí para a privatização, né? Mas, além de adotar essa política de preços aí criminosa, a Petrobras, ela não tem atuado com a devida capacidade de produção de combustível. Ela tem atuado muito abaixo da capacidade. Isso, inclusive, foi denunciado aqui. Eu estava ouvindo na rádio essa semana um dos líderes aí dos sindicatos dos caminhoneiros, que, inclusive, estão ameaçando greve se essa política dos reajustes, principalmente sobre o diesel, não for barrada, né? E ele denunciou isso, que os preços poderiam baixar na medida em que a Petrobras aumentasse, né, produzisse de acordo com a real capacidade que ela tem de produção de combustíveis, né, e o que não tem ocorrido, né, as refinarias estão atuando aí muito abaixo da sua capacidade de produção, né, o que faz com que, obviamente, possa, inclusive, aumentar os preços ou, inclusive, provocar um desabastecimento, né, Davi? Não, exatamente, é um crime de lesa pátria, né, companheiro? É uma sabotagem da economia nacional, né? A gente tem denunciado isso aí muitas vezes, muitas ocasiões, que realmente, o que você falou está corretíssimo. Eles estão estrangulando aí a empresa pública, que na verdade não é totalmente pública mais, né, que é a Petrobras, para privilegiar aí alguns mauricinhos lá que tem dinheiro lá investido em bolsas de valores, né? Então, essa política de paridade de preços com dólar só tem privilegiado aí os acionistas e tem enforcado e matado a população de fome e dificultado aí a vida de todo o povo brasileiro. E nesse sentido, qual seria o plano que a esquerda deveria apresentar, né? A esquerda deveria apresentar um plano de estatização total da Petrobras e de todas as empresas que foram privatizadas, né? As empresas, principalmente as empresas estratégicas de gás, petróleo, energia, mineração, essas empresas têm que estar sob o controle da população, sob o controle dos trabalhadores. E toda essa manobra da direita aí, golpista, de sabotar a empresa é para, como você falou, para, no final das contas, contar aí com todo o apoio da imprensa golpista, criar aquele clima de, não, o que é público não funciona, tem que privatizar, vamos privatizar a empresa pública, e no final das contas, né, companheiro, nós sabemos aí que tudo que é privatizado fica uma porcaria, uma verdadeira merda, né? A energia é caríssima, é ruim, a internet é caríssima, é ruim, a telefonia é caríssima, é ruim, tudo que é privatizado piora. Então, isso aí é uma verdadeira cantilena aí da direita e uma farsa. O que acontece é o seguinte, nós vemos aí a privatização das empresas públicas e a precarização dos trabalhadores, né, de relações dos trabalhadores dessas empresas e a piora dos serviços, né? Isso aí, companheiro,
companheiro Davi. E só rapidamente agradecer aqui mais um superchat aqui agora, dessa vez com pão com ovo, companheiro que acompanha a Causa Operária aí também, seguido, né? E só o companheiro Lino Alves, ele está comentando aqui que em Fernando de Noronha a gasolina passa inclusive dos R$9, né? Que é uma loucura, né? O pessoal vai ter que andar só de búfalo mesmo lá em Fernando de Noronha, né? Porque gasolina R$9 o litro é uma loucura, né? Bom, uma pauta aqui, passamos para a próxima pauta, né? E o Bolsonaro está criando aqui, né, companheiros, um novo programa aqui que vem para substituir, ou vem para somar aqui a questão do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, né? E o engraçado é que a matéria que saiu na Rede Globo, né, é interessante ver como a imprensa golpista, essa imprensa da direita mais tradicional, dessa direita mais perversa, inclusive, né, do ponto de vista econômico, eles são muito mais perversos do que o Bolsonaro, né? Aí a Globo tirou uma matéria que é a seguinte: Auxílio Brasil derruba a Bolsa, né, e faz o dólar subir. Entenda por que os mercados reagem mal ao plano do governo, né? Então aqui, aí eles acusam o Bolsonaro de tentar driblar o teto de gastos, que é essa outra política criminosa imposta após o golpe, né? Ou seja, você não pode gastar mais do que o estabelecido pelo mercado financeiro. Então você não pode gastar em programas sociais porque os bancos não deixam, né? E aí a Rede Globo aqui acusa, então, o Bolsonaro de tentar driblar o teto de gastos, de provocar um pavor no mercado, de fazer o dólar subir e a bolsa cair, né? Nesse programa que o Bolsonaro a previsão é que ele defina um valor de R$400, né, nesse programa social que é o Auxílio Brasil, que viria, então, para substituir o Bolsa Família, né? Então, aí nós vemos também, companheiro Davi, eu vou comentar aqui rapidinho, eu já passo para ti, para fazer os demais comentários, mas nós temos aqui também esse gesto do Bolsonaro, que claramente é um gesto eleitoral, ou seja, vai deixar aqui para o ano que vem, né, um programa de auxílio, né, em torno de R$400 aí, o chamado Auxílio Brasil, tentando manter ou elevar a sua popularidade, né, entre as camadas mais pobres, principalmente, e o que tem provocado aqui, né, que tem deixado a direita tradicional em verdadeira polvorosa, né? O que você analisa aí dessa questão? Não, exatamente, né? Para a imprensa golpista aí, você tem que matar a população de fome, né? Então, eles estão numa operação aí de bater no Bolsonaro para ver se eles conseguem levantar aí um Dória, um Eduardo Leite, ou quiçá um Ciro Gomes, né? Não se sabe, né? Mas tudo indica aí que o PSDB é a bola da vez. Mas eles estão fazendo aquela crítica, né? A perfídia da mídia, da imprensa golpista é sempre assim, né? Eles criticam o Bolsonaro porque o mercado financeiro tá chateado, né? Tá surpreso aí com essa medida dele, a medida de popularidade aí para conquistar aí, para se reeleger em 2022, né? Então, para a imprensa golpista, isso aí seria um crime, né? Inclusive, é um crime, segundo a imprensa golpista, você romper aí com o teto de gastos, né? Que, como você disse, foi uma política criminosa, mas assim, o governo pode dar aí 50% de todo o PIB, de toda a arrecadação da população, da classe trabalhadora, para os banqueiros, né? Para pagar juros, né? Amortizar os juros da dívida pública aí, que é uma dívida, uma verdadeira máfia, um verdadeiro esquema enorme de corrupção aí, que envolve os bancos privados aí, e o imperialismo, mas não pode dar R$400 para o pobre poder comprar um arroz, um feijão e quiçá uma carne. É isso aí, mas para a direita, né, para o PSDB, para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, não pode. Isso aí criar auxílio, qualquer tipo de auxílio, seria populismo, né?
Então isso aí não pode. Tem que deixar, que nem você falou, né, Davi? Tem que deixar a população morrer de fome, mas você não pode fazer populismo. Não, esse negócio de alimentar a população, que absurdo é esse? Que governo é esse que quer dar comida para a população? Eles pensam dessa forma, né? Não que o Bolsonaro esteja fazendo isso porque ele tem algum tipo de apelo popular, nem nada parecido, né? Ele, na verdade, a jogada dele é uma jogada eleitoral, né? Mas incomoda muito essa direita que quer emplacar o nome deles ali, né? Bom, e aí, Davi, nesse sentido, assim, para criar um meio termo, o Senado aprovou a criação do Vale Gás, né? Porque é isso que nós estávamos falando. Né? A população não tem mais dinheiro para comprar gás, né? Então, o Senado aprovou a criação aqui do Vale Gás para famílias de baixa renda, né? O projeto prevê benefício de ao menos 50% do preço do botijão de 13 quilos a cada 2 meses, né? Ou seja, na verdade, é uma esmola, né? Porque a cada 2 meses você tem direito a meio botijão, que é nada, né? Então, é isso que a direita oferece, né? Bom, vocês querem algum auxílio? Pega esse Vale Gás aqui, que é metade do botijão a cada 2 meses, né? Esse é o grande auxílio que essa direita podre está oferecendo para as famílias pobres que não têm mais dinheiro para comprar nem gás, nem comida, nem nada, né? Então, eu não quero seguir adiante aqui nos meus comentários, não sei que você comenta aí, Davi, sobre isso, que a gente já tem falado bastante sobre isso. Né? O interessante é o seguinte, né? Já houve uma reação e o governo adiou, né? As reações da equipe econômica e do mercado fazem o governo adiar anúncio do Auxílio Brasil de R$400. Ou seja, o Bolsonaro apenas cogitou isso aí, até agora não se sabe se vai ser implementado de fato, e o mercado já reagiu e falou assim, não, você não vai dar comida para o pobre, não. Você vai ter que me dar dinheiro, né? Os grandes bancos aí não querem que o pobre coma nada, nada, nada. E essa questão aí, como você falou, do auxílio gás, né? Você vê que a burguesia ela tá pisando em ovos, né? Ela dá essa esmola aí para a população porque ela sabe que a qualquer momento você pode ter uma explosão social aí e colocar tudo abaixo, né? Então eles ficam dando essa mixaria, ao invés da esquerda mobilizar a população, né? E mostrar, não, isso aqui é uma miséria, o governo tem condições de dar muito mais, a população tem direito, tem muito mais direitos, vamos cobrar o governo, vamos sair às ruas, vamos derrubar esse regime golpista, não. A esquerda parlamentar fica fazendo joguinho ali, né? Faz uma encenação ali no Senado, no Congresso, e vão levando e vão empurrando com a barriga para ver se eles conseguem eleger algum deputado em 2022, né? Isso aí também é uma política que acaba colaborando com essa política golpista, né? Que a gente sabe que isso não vai dar em nada, né? Que é apenas uma mobilização aí dos trabalhadores nas ruas que vai realmente mudar a população, mudar a situação da população de fato, né? Isso aí, companheiro. Bom, eu vou dar só um dado rapidinho aqui, né? O Brasil registrou aqui, no dia de hoje, uma média móvel de 351 mortes diárias por Covid, a tendência em queda pelo 10º dia seguido. Esse resultado, obviamente, do aumento da vacinação, né? Não tem muito mistério aí, é aquilo que nós já comentamos, né? Nós vimos aí, nós temos quase 50% da população do Brasil, se não me engano, eu vi hoje de manhã na rádio, né, com umas 2 doses da vacina. Eles dizem as doses completas, mas na verdade não é dose completa, porque eles já estão tendo que fazer a 3ª dose, porque algumas vacinas não têm a eficácia que diziam que tinham, né? Os laboratórios, obviamente, fizeram uma propaganda enganosa, né? No começo, apresentaram as vacinas de uma forma e elas não tinham a eficácia que vinham sendo apresentadas. Né? Então, só esse dado aí, só para a gente registrar, Davi, não sei se você quer comentar alguma coisa, senão a gente passa aqui para uma matéria também da questão econômica. Você quer comentar alguma questão dessa aí? Não, vamos em frente, vamos em frente. Tá. Bom, governo chinês mantém aí, já faz 6 semanas, né, o veto à carne brasileira, né, após 2 casos daquela doença da vaca louca, né, então o governo chinês, que é o governo que mais
mas compra carne do Brasil, né? Ele manteve o veto aí, que já dura 6 semanas, por conta da questão dessa doença da vaca louca, que ficou muitos anos sem ter no Brasil, sem ocorrência, né? Não sei se o pessoal acompanha, isso eu acompanho um pouco, porque eu tenho, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguma tradição, assim, de criação de gado, né? Não é o meu caso, né, porque eu não sou um criador de gado, mas a gente acaba acompanhando na imprensa, enfim, né, gaúcha, que sempre dá destaque, né? E eles relaxaram nos últimos anos a questão eles suspenderam a obrigação da vacinação, né? E a doença voltou a ocorrer, né? Então, temos aí, não sei se o Davi gostaria de comentar alguma questão, né? Não sei se o Davi é criador de gado, Davi, no Rio de Janeiro, como é que é o esquema aí? Não. Por mais que eu seja agrônomo, eu não sou criador de gado, não. Mas é interessante essa situação, porque parece, pelo que eu estou lendo aqui numa matéria, a paralisação da exportação para a China foi voluntária, né, por parte do Brasil, né, do governo brasileiro. Mas parece que a China detectou esses 2 casos, né, em setores distintos, e resolveu manter esse veto aí à importação de carne bovina brasileira. A gente tem que acompanhar isso aí para ver se há uma relação política aí por trás disso, né? Porque é um setor muito importante aí da economia brasileira, né? A pecuária, e a gente teria que ver aí o que está acontecendo de fato para a gente ter uma apreciação mais concreta. Beleza, companheiro Davi, estava comentando com a produção aqui que agora acendeu o sinal vermelho aqui na minha residência, que a minha bebê chegou aqui, então a qualquer momento ela pode interromper a transmissão, como ocorreu no último dia do resumo do dia, que ela veio aqui, apertou um botão e eu simplesmente saí da transmissão. Então, se ocorrer isso, Davi, você já sabe o que está acontecendo, você toca a ficha aí, tá? Né, só falta aqui 2 pontos, nós vamos seguir adiante. O partido de extrema-direita espanhol, né, o Vox, né, lançou um manifesto que alerta para um suposto avanço comunista na América, né? E aí, reunindo aí com nomes como Eduardo Bolsonaro ou Keiko Fujimori no Peru, né? Então eles estão assim, tentando tecer uma aliança aí de extrema-direita no continente, né? Com esse pretexto, obviamente, que não é um pretexto que não condiz muito com a realidade, mas demonstra aí, Davi, a organização da extrema-direita aí, né? O que você comenta aí? Não, exatamente, né? A extrema-direita aí está se fortalecendo aí, principalmente na Europa, né? Nós temos observado aí a mobilização da extrema-direita na Itália, inclusive invadiram, atacaram a maior central sindical lá da Itália, e nós temos que destacar que boa parte do crescimento da extrema-direita é a falta de política da própria esquerda, né? No caso da Itália, a extrema-direita ela observou muito bem qual era a questão que estava em jogo, né, na situação da pandemia da Itália, e usando aí bastante demagogia, digamos assim, defendeu os direitos democráticos da população, né? Na Itália eles estão colocando aí um regime autoritário, né? A questão como é que chama? Da vacina, o passaporte sanitário, ao invés da esquerda ter uma política, apresentar uma política aí que se contraponha a essa política falsa, né, essa política antidemocrática, não, ela deixa a extrema-direita tomar a frente, né? Então, mais uma vez, o crescimento da extrema-direita é o resultado da falta de política da esquerda, né? E o importante aqui destacar é que essa aliança de extrema-direita na América Latina, ela tem contado aí com fundamentalistas católicos, né, evangélicos, neoconservadores e ultraliberais populistas de direita e nostálgicos das ditaduras militares, né? E quem representa aqui o Brasil é o filho do fascista, do Jair Bolsonaro, né? O também fascista Eduardo Bolsonaro.
Então isso aí é importante, que a esquerda está brincando aí com as eleições, né? Boa parte da esquerda está achando que o Lula já ganhou e tal, e que não precisa se mobilizar, o que é um erro muito grande, né? Por mais que a gente consiga eleger o Lula, né, que é a nossa política de eleger o Lula aí, colocar o Lula candidato, elegê-lo, a gente vai ter que travar uma luta muito intensa com a direita, contra a direita e a extrema-direita, para fazer esse governo do Lula, né, acontecer de fato, né, porque a extrema-direita e a direita vão vir com tudo, né? Essa vitória, se vier, não vai vir fácil e vai ter que ser conquistada aí na força, né. Então a esquerda deveria ficar atenta aqui no Brasil também e apresentar uma política para a classe trabalhadora, um plano de empregos, um plano de combate à pandemia, um plano de habitação, um plano de combate à fome. Então, se deixar, a esquerda, a extrema-direita populista, né, utiliza sempre esses momentos para utilizar da demagogia do populismo e vai acabar crescendo aqui no Brasil também, como nós temos observado. Bem observado aí, né, Davi? A esquerda, além de não ter uma política séria de combate ao fascismo, pelo contrário, eles às vezes até convidam os fascistas para os atos, como convidaram o MBL, por exemplo, né? Além disso, eles têm políticas altamente impopulares, até antipopulares, como é o caso do apoio a esse passaporte da vacina, né? Que nada mais é do que o apoio à repressão aí, né? Tem lugares, por exemplo, na Itália ali, você está comentando, que a legislação, ela permite que o trabalhador seja dispensado, seja demitido, se não quiser fazer a vacina, né? Então, e a esquerda apoiando esse tipo de ação, né? E aqui no Brasil, em alguns lugares, eles já estão adotando o tal do passaporte da vacina. Aqui no Rio Grande do Sul já estão adotando para alguns eventos, né? E, enfim, eles podem, inclusive, estender, né, essas medidas para outras questões, né? Então, a esquerda acha que vai levar as eleições numa boa e, além de tudo, toma medidas antipopulares aí, como o apoio a essas questões aí, né? Que na verdade são ataques, né? São medidas que visam demitir os trabalhadores, né? Permitir uma demissão com mais facilidades aí, né, para os patrões, né? Vamos para a última pauta aí, companheiro Davi, que é aqui uma questão econômica também, que é a questão da China, né? A China reduziu aí o percentual de crescimento aqui no terceiro trimestre, né? Nós acompanhamos recentemente aqui os problemas no setor imobiliário, enfim, né? Mas houve também problemas na questão industrial, né? O crescimento industrial foi menor, eles tiveram um crescimento aí de 4,9% no terceiro trimestre. Bom, comparado ao Brasil, eles cresceram, né? O Brasil não cresce nada, né? Você vai falar, pô, mas como assim, né? A China cresceu quase 5%, o Brasil não tá só... O Brasil cresce que nem, tu que é agrônomo, o Brasil cresce que nem rabo de cavalo, só para baixo, né? Nos últimos tempos. Mas, de qualquer forma, eles tinham uma previsão aí de um maior crescimento, né, Davi? Como é que essa história aí? Esses dados aí contrariam aí até os otimistas, né? Existia um otimismo aí quanto à economia chinesa, né? Não é uma economia tão dinâmica como a economia alemã, mas eles têm uma indústria, um parque industrial muito forte, né? Isso prova que na questão da indústria, o que houve foi uma reação em cadeia, né? Existia há pouco tempo aí, tem se levantado uma suspeita aí de uma possibilidade de um calote aí de uma grande empresa de construção, uma Evergrande, uma grande empresa chinesa. Inclusive o Estado chinês tem analisado a possibilidade de pagar aí boa parte das dívidas dessa empresa, porque se essa empresa der o calote, ela vai causar aí uma verdadeira explosão na economia mundial, né? Então a gente vê aí que o setor imobiliário, o que, inclusive, alguns economistas têm apontado que pode acontecer o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Então a gente tem visto aí que toda essa reação em cadeia que
se desenvolve por toda a cadeia industrial, ela com certeza ela causa impacto em vários países do mundo, né? Por exemplo, o Brasil ele exporta aí muito minério de ferro aí para a China, e outros países também exportam muita matéria-prima aí para as indústrias chinesas. Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso, porque não é um caso isolado, né? A economia capitalista é uma economia globalizada, é uma economia mundial. Então o impacto num grande país como a China, com a população de mais de 1 bilhão aí de habitantes, com certeza vai causar um grande impacto, inclusive na economia brasileira. E nós já temos aí a questão da pecuária, né, Paulo? Como a gente citou anteriormente aí, a China parou aí, pelo menos não tem ainda, nós não temos ainda uma data aí de retomada das negociações da importação da carne bovina brasileira, né? Então, vamos ver aí o que o governo vai fazer para maquiar aí esse desvio econômico, né? Mas isso tudo indica aí que o abalo na economia chinesa tende a ser bem grande. É uma demonstração também, né, Davi e companheiros, de que apesar de toda a pujança da economia chinesa, nós, numa economia, no capitalismo globalizado, a gente nota aqui que o sistema capitalismo ele não dá sinais de uma recuperação consistente, né? Bom, agora estamos saindo da crise e vamos crescer por um longo período. Na verdade, nós não temos mais esses sinais, né? Ou seja, a gente não consegue sair da crise, né? Aí a pandemia, ela não foi preciso que se diga, não foi a pandemia que causou a crise econômica, né? Ela apenas agravou, mas você comentou aqui, a crise ela vem desde 2008, né? Com a crise imobiliária estourando nos Estados Unidos e depois, né, se internacionalizando. E nós não temos aí, por mais que a China venha sendo o país que apresente os melhores índices de crescimento nos últimos anos, ela não demonstra aí uma tendência a um crescimento consistente e numa linha evolutiva de crescimento, né? Pelo contrário, ela cresce, desce, né? Enfim, uma situação complicada. E como você falou, a China, como é o país que já inclusive superou os Estados Unidos na questão do comércio exterior, né? Uma crise na China é uma crise mundial, né? A gente não tem dúvida disso, né? Bom, companheiros, vamos chegando ao fim do programa. Só agradecer mais um superchat aqui do LC29. Agradecer todos os companheiros que participaram do programa, que compartilharam, enfim, deixaram seu comentário, enfim, a gente não consegue ler todos, né? Mas vamos deixar um abraço aí a todos os companheiros que acompanharam aqui, né, Davi? Você poderia fazer também saudação final aí? Sim, queria dar uma boa noite a todos os companheiros que participaram do programa, mandaram superchat, participaram do chat ao vivo, e um grande abraço a todos aí. Eu também não estou conseguindo ver aqui quem mandou, são várias mensagens, mas agradeço a participação de todos e foi uma grande satisfação participar desse programa contigo, Paulo. A satisfação foi minha aí, Davi, um prazer, a gente inclusive não se conhecia, né? Mas só pelo Twitter. Mas o PCO é isso, né? O PCO cada dia a gente se encontra com mais companheiros, o crescimento tem sido muito notável, né? Cada dia mais companheiros vão se somando e a gente vai também se conhecendo e se irmanando aí na luta, né? Então, um abraço para todo mundo, um abraço para o Gabriel e nossa produção aí. E amanhã tem mais resumo do dia, de volta com o time titular, né, Davi? Com o Toninho. Sim. E nós estamos aí para contribuir quando precisar da gente. Exatamente. É isso aí, companheiros. Boa noite aí, um abraço. Até a próxima, companheiros.